Mas, enquanto generalista, é importante a gente trazer esses conhecimentos, saber sobre a importância da saúde e segurança do trabalho, como o próprio nome já diz, saúde e segurança do trabalhador. Porque isso vai lá na nossa visão, missão e valor, nossos resultados da empresa, porque é por isso que nós estamos lá intermediando esses resultados. E não importa, vamos chegar nos resultados? Vamos, não importa a qualidade, como nós vamos chegar. E os trabalhadores com saúde, né, com segurança, a gente vai chegar com assertividade nos resultados. Aí tem os benefícios e serviços sociais, em algumas empresas eles subdividem, tem o setor de benefícios que em algumas empresas é feito com cargos e salários, porque é o setor que foca plano de saúde, alimentação, vale transporte, em alguns lugares as férias, em alguns lugares eles estão alinhados com o DP, mas em empresas maiores tem rotina de benefícios, né? Porque na verdade a gente sempre tem que alinhar e quer oferecer para o trabalhador os melhores benefícios para eles permanecerem na empresa que nós estamos. Então, é um ramo grande aí também para a gente explorar, para a gente estudar, questionar, oferecer aí dentro do setor de RH. Porque tudo isso que a gente faz, né, benefício, saúde, segurança, cargo e salário, é para reter o colaborador na equipe, né? Porque nós, enquanto RH, rotatividade não é uma palavra que nos chama atenção, rotatividade não é uma coisa que a gente quer, turnover e absenteísmo não são coisas que nós gostaríamos que existissem em nossa empresa. Se fosse possível, a gente gostaria de ver uma empresa 100%, tudo girando redondo sem isso. Então, quanto menor nosso índice de rotatividade, mais assertividade do nosso trabalho, né? Isso é um fruto do empregador, com mediação dos recursos humanos, né? Porque a gente não pode também responsabilizar um profissional de RH por todas essas questões. Tem um clima organizacional muito maior em torno disso, que reflete nos resultados e na rotatividade da empresa. T&D, que é um queridíssimo também, que é aquele que busca valorizar esse capital humano, essas pessoas, esses colaboradores da nossa organização, desenvolvendo as habilidades, incentivando, apoiando, inserindo, ou até mesmo induzindo treinamentos para a área, né, área técnicas, áreas comportamentais, né, porque além de habilidades técnicas, formações técnicas, essas habilidades emocionais, equipes precisam ser desenvolvidas. Alguns até a liderança, porque tem um perfil de liderança, mas precisa algumas coisas ser aperfeiçoada. Aí a gente tem o T&D, que é esse setor que abraça essa causa. Então, o generalista tem mais essa questão para ser conhecedor, caminhos para explorar, técnicas e mecanismos para fazer melhor o dia a dia da empresa, da equipe. O recrutamento e seleção, que acho que eu sou meio suspeita, sou meio puxa-saco do recrutamento e seleção, mas é verdade. Ele é a chave, ele é o começo de tudo. Vou recrutar uma pessoa, eu preciso ser o mais assertivo possível para encontrar esse profissional, para reter a minha equipe, para ajudar a alcançar os resultados da nossa empresa. E o recrutamento e seleção está ali, de portas abertas, a gente precisa ter esse olhar clínico, entender o que a nossa empresa quer, né? É essencial entender o que a empresa quer para a gente poder encontrar uma pessoa assertiva para a equipe. E o departamento pessoal, que ele é o, vamos dizer assim, o veterano, o mais conhecido, é o começo de tudo, faz a folha de pagamento, que é a parte que toca, é a parte que interessa para muitos dos nossos colaboradores, claro que para a gente também, mas não é só a remuneração, mas ela é essencial, porque se ali o departamento pessoal, o trabalho não for redondo, o trabalho não for favorável, como qualquer um desses outros subsistemas, reflete no recrutamento e seleção, reflete na empresa, reflete nos resultados.
Porque não adianta a gente fazer um recrutamento de seleção de um profissional excelente, capacitado, apresentar para ele o plano de carreira, falar que a nossa empresa preza a saúde e segurança do trabalho, temos programas, tem o PRA, tudo alinhado, fazendo CIPAT, somos uma empresa 10, temos benefícios atraentes, mas chega na hora da folha de pagamento, o holerite dele vem alterado, o holerite dele não vem conforme a proposta, ou de repente tem divergência de salário. Então, os setores do RH, né, DP, RS, saúde, benefício, eles precisam fluir, eles precisam andar, eles precisam se comunicar. Por mais que eles são diferentes, são grandes, são amplos, eles precisam funcionar. Por isso, o profissional generalista é importante ele ter a visão dos outros setores. Não adianta eu só fechar o olho, eu gosto, sou apaixonado por recrutamento de seleção, e não me interessar, e não querer saber, não entender os outros subsistemas. Eles estão interligados. Quando eu marco a entrevista, eu falo de experiência própria, de tantas entrevistas que eu já vivenciei, graças a Deus, o candidato chega, primeira coisa que ele vai falar para mim como que funciona a empresa, tem plano de cargo de salário, e não adianta eu só falar uma mensagem decorada, é importante eu passar credibilidade, o que é aquela empresa, do que eu tenho a oferecer, o que a empresa tem a oferecer. Então é importante, eu preciso saber como que funciona o cargo de salário. Se ele vai participar de uma vaga de vendedor, por exemplo, é comissionado, como funciona essa comissão, eu preciso saber. Eu preciso ter noção, né? Não vou exigir, a gente não tem como saber tudo, não tem como ser expert em todos os aspectos, mas eu preciso ter domínio, né? Mesmo porque eu sempre oriento toda a minha trajetória de recrutamento de seleção, eu sempre alinhei muito, a gente faz a primeira parte, domina, busca os melhores profissionais, e numa segunda etapa, como é de praxe, o responsável, né, o líder da área, gerente da área, tem que conhecer esse colaborador pré-aprovado, esse candidato pré-aprovado. E aí entra de novo nós, com a intermediação, com o gestor e candidato, né, porque ele ainda não foi aprovado. Porque muitas vezes o gestor, ele precisa de uma pessoa, mas ele também não tem exatamente certeza como ele quer essa pessoa. Ele quer a pessoa perfeita, mas não tem como a gente buscar lá fora a pessoa perfeita. Então, por isso que eu considero assim desafiador o recrutamento de seleção. O recrutamento de seleção dentro da organização, ele é o começo de tudo. E essa aprovação e comunicação do RH com o líder, com o presidente da empresa que seja, é muito importante. Tem que ser uma comunicação clara. O RH precisa de certas autonomias para poder lidar com isso. E quanto mais informação eu, enquanto RH generalista, tenho, melhor para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para a empresa, para os resultados, porque você tem uma visão do todo, você sabe o que acontece, você não fica travado. Até mesmo no dia a dia, se de repente você conhece, né, ou tem uma oportunidade de uma empresa maior, onde o RH é todo separado, tudo subdividido, vamos dizer assim, e um colega de trabalho precisa se ausentar por alguns dias, você ajudar, ou mesmo trabalho de equipe, porque o que o mercado de trabalho precisa? O que ele busca? Que nós tenhamos, quanto mais a oferecer, melhor. A gente precisa ter mais a doar. Ele quer esse diferencial. E eu poder ajudar a pessoa do benefícios, porque não é porque eu tenho a formação de psicologia e decidi que agora eu quero recrutamento de seleção, não posso mais, ou tem uma ação trabalhista e eu não posso ir, por que não ser uma preposta numa ação trabalhista? Porém, para ser uma proposta na ação trabalhista, eu preciso ter noção de departamento pessoal, de cartão ponto, de carga horária, de contrato, saber o que acontece ali na empresa, até mesmo para não colocar a empresa em risco, enquanto preposta eu vou representar a empresa.
né? E fazer isso bem feito. Então, esse RH generalista, ele é um profissional cheio de virtudes, que dificilmente, né, por mais que estamos em crise, é difícil afirmar, eu também não tenho esse poder, mas sempre tem trabalho, tem área para atuar. Eu percebo assim que cada vez mais, e agora com essas reduções de atividades, redução de equipe, a gente precisa abrir nosso olhar e ter esse tato mesmo de oferecer mais, por mais que eu tenha psicologia, eu tenha interesse nas outros setores, nas outras importâncias, para chegar no objetivo da nossa empresa, nessa missão, seguir esses propósitos dessa empresa. Enquanto profissional generalista, a gente aprende, a gente desenvolve com muita facilidade o chá que a gente aprende lá na graduação, que é o conhecimento, habilidade, atitude, ainda acrescenta a chave, que ainda tem os valores, e o que está em torno disso. Então, é a chave, o segredo do nosso dia de RH. E, constantemente, a gente precisa investir em cursos, workshop, congressos, certamente os professores, e na graduação a gente ouve muito isso. Eu, particularmente, pensava que um dia isso ia parar, mas realmente não para. Eu já estou atuando há mais de 10 anos na área de RH, é uma constante, eu preciso me preparar, eu sinto necessidade a todo momento de nos atualizar, aprender, porque eu não posso estagnar. De acordo com a tecnologia, tudo é muito rápido. Então, enquanto especialista em recrutamento e seleção que eu sou hoje, mas não posso perder o meu olhar generalista, meu olhar no todo. Eu tenho que estar em busca e acompanhar. E social, eu preciso estar conectado ao que vai acontecer, embora ele vai influenciar meu trabalho? Vai. Tanto quanto o DP? Não. Mas eu preciso. Faz parte da minha equipe. Faz parte do recursos humanos. Deixa eu ver o que eu pontuei aqui. Nenhuma pergunta, eu estou falando muito rápido, gente. Legal, Milena. Nesse momento de crise, a empresa que eu atuo em recrutamento e seleção está realizando novas contratações e como está sendo feita. Aí entra uma questão que a gente tem que andar de acordo ou dançar conforme a música. Alguns clientes tão apreensivos, não posso dizer que tem vagas constantes, não tem vagas a rodo agora, está todo mundo, vamos dizer, em stand-by, mas os processos de seleções que existem, que estão em andamento, estão sendo feitos de formas online, Skype, tem as ferramentas que a gente consegue fazer alguns testes, né, para avaliar a questão técnica, e com certeza esses processos seletivos também estão mais morosos, está mais demorado até então por conta disso. É mais difícil selecionar online? Depende. Porque se o cargo for um cargo muito complexo, mas ao mesmo tempo ele for de liderança, apoio ou especialista, ele exige itens a mais que a gente precisa apurar e avaliar. Então, eu vou dizer assim que... Porque hoje em dia, online, as pessoas têm muitas informações, elas vêm preparadas e às vezes vêm até um tanto ensaiada para falar para a gente o que a gente quer ouvir, o que eles acham que a gente quer ouvir, né? O selecionador vai avaliar isso, o selecionador vai estar de olho nisso. Então, eu considero um pouco mais desafiador. Eu, particularmente, prefiro presencial, embora já precisei e faço online também, tá? Então, eu considero um pouco mais desafiador, assim, você precisa apurar, estar atento aos detalhes
com mais precisão online, sim, Milena. Quem mais, gente? Mais perguntas, por favor. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Então, vamos lá. Então, ainda enquanto profissional generalista, a gente pode ser criticado também, ou às vezes até taxado como superficial. Eu falo isso porque, de acordo com inúmeros currículos que eu já analisei, que a gente recebe, tem um campo lá, né? Geralmente o currículo tem que ser o mais reduzido possível, então a gente coloca os dados pessoais, dados de contato, e tem um campo que a gente pode sinalizar o objetivo. Então, enquanto generalista, a gente tem que tomar cuidado quando a gente expressa esse objetivo ali, porque pode ser mal interpretado pelo selecionador antes de te conhecer, tá? Então, o profissional de RH ou de qualquer outra área que ele seja generalista, ele pode ser taxado como superficial, que ele sabe tudo, mas não é especialista em nada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse parâmetro, com essa linha aí, enquanto profissional generalista. Tomar bastante cuidado. Como uma pessoa sem experiência pode competir com uma pessoa que já atua na área de RH? Ai, Mauricéia, essa é uma constante. Olha, se preparando, sendo participativa em questão de cursos, congressos, trabalho voluntário que é muito bem visto, de repente se tem chance, estágio em algum lugar, em alguma área, tudo que você puder agregar de uma forma positiva e prática, de repente até oficinas da própria faculdade ou de empresas, às vezes a empresa não tem remuneração para contratar um estagiário, olha que sacada, de repente se disponibilizar para fazer um estágio por um período, mesmo que voluntário, para adquirir essa experiência. Eu falo como experiência própria, que eu, antes de me formar em tecnólogo e eu queria atuar na área, eu trabalhava como em administrativo em faturamento. Mas ninguém ia me chamar para a área se eu não tivesse. Eu, como selecionadora, eu sei que é difícil para quem não tem experiência, mas para o empregador, para a empresa, muitas vezes ele não consegue reter essa pessoa do zero para ensinar. Então, não tem como a gente culpar totalmente o empregador e nem culpar a pessoa que não tem experiência e quer ingressar. Então, o nosso desafio enquanto candidato, enquanto pessoa e tudo mais, é tentar encontrar um meio termo para disponibilizar e apresentar para a empresa que você tem um diferencial, que você tem esse potencial e que você está apta para esse desafio mesmo não tendo tido essa oportunidade de viver na prática a vivência na área do RH, tá? Então, ainda continua, não é? Tem empresas que abrem oportunidades para jovem aprendiz, melhor aprendiz, ou tem projetos trainee que agregam pessoas sem experiência. Mas eu sei que ainda tem muita empresa que não, ela quer a pessoa que venha pronta, que senta lá e já começa a rodar a folha de pagamento, já faça entrevista de desligamento, entrevista de contratação, rescisão e tudo mais. Mas a gente precisa ser criativa aí, Maurício. Eu sei que tem concorrência, né? Além de não ter experiência, tem a concorrência. Então, às vezes, no começo, aceitar receber um pouquinho menos do proposto, né, para se colocar à disposição. Fala um pouquinho para o pessoal se um profissional generalista precisa ser especialista em alguma coisa, saber de tudo um pouco, ou ele está sabendo um pouco de tudo já é o suficiente. Bom, Ami, então assim, eu até pontuei, eu percebo
que o generalista é muito bom, é importante, mas é essencial a gente ter esse tato, esse feeling e sentir o nosso redor, né, a região que a gente mora, e até as nossas necessidades profissionais internas, mesmo enquanto pessoa, o meu propósito, missão de carreira, sonho e tudo mais. Se o generalista é o suficiente para o que eu ofereço, o que eu tenho ali na região, onde eu quero permanecer, ou se é um momento de se especializar. Eu, particularmente, acredito que depois de um momento de a gente ser generalista, é legal, é importante ter um foco e escolher um desses para ser especialista, né? Ou porque visando esse crescimento maior, porque a gente não vai conseguir oferecer os 100% em todos os subsistemas. Então, aí, eu tendo esse domínio generalista e escolhendo uma área para especializar, eu penso que fica bacana. Porém, para decidir essa área para me especializar, eu preciso conhecer o todo, né? Não dá para a gente só fazer um sorteio, jogar para cima quais subsistemas eu vou querer. Então, o generalista serve para isso, para a gente capturar essas experiências, essas necessidades, conhecer, dominar esses setores para poder escolher. Eu me identifico mais com isso. Eu quero me dedicar para isso. O meu foco, esse setor, ele reflete, ele responde o que eu quero contribuir para essa empresa, ou para outra empresa, ou para a sua carreira. Então, resumindo, assim, pelos currículos, pelas necessidades que eu percebo que o cliente quer, ele quer a pessoa que tem esse domínio, mas dependendo da empresa, se for principalmente de médio a grande porte, ele precisa ser especialista em uma, prof. Respondida? Denise, qual subsistema de RH você acha que terá mais destaque no futuro? Boa pergunta, Jéssica. Olha, o recrutamento de seleção, não vou dizer isso que está sendo, né, meio suspeito, embora já tenha bastante ferramentas online e plataformas que ajudam muito o nosso dia a dia de recrutador. Então, com os passar dos anos, eu acho que de todos os subsistemas, o mais propício vai ser aquele que ajuda a desenvolver pessoas, sabe? Porque o departamento pessoal, ele é um setor bem burocrático, né? Ele é bem... Por mais que ele tenha que ter inteligência emocional, saber lidar com o colaborador, ele é técnico. Então, os setores que estão mais envolvidos com pessoas, como treinamento e desenvolvimento, eu vejo uma perspectiva bem positiva, sabe? É um dos que eu vejo mais assim, uma perspectiva. Embora ninguém vai sobrepor, eu penso que vai demorar muito, eu acho que nunca, talvez, vão eliminar o setor de RH, porque nós ocupamos uma fonte, um setor, uma área estratégica dentro da empresa hoje, porque hoje a gente é um setor que mostra resultados, e um recurso humanos ativo, interligado, que o setor funciona, ele mostra resultados. É uma coisa que no começo eu não entendia, mas a gente precisa apresentar relatórios, indicadores, porque o recurso humanos ele é um setor abstrato, porque a gente lida com pessoas, e às vezes fica difícil de mencionar e colocar isso no papel, mas é importante a gente ter esse tato, saber fazer isso para provar para o empregador que o recrutamento precisa de investimento. Então, só ali, Jéssica, eu acredito que o T&D, tá? O desenvolvimento de pessoas. Nesse tempo de pandemia, muitos profissionais estão fazendo muitas lives. Você acha vantajoso esse tipo? Eu acho que o pessoal tem sido criativo, acho bem sensato, acho que essas lives têm sido muito bem-vindas, muito bem empregadas, é uma maneira de a gente não ficar parado, estagnados,
É importante também de fazer um filtro das informações e de onde estão vindo essas informações, de quem estão vindo, mas essas lives, de modo geral, eu vejo ela de uma forma muito vantajosa, muito bem-vinda nessa época de pandemia, que não sabemos com exatidão até quando vai, né? E acho que é um momento oportuno de a gente aproveitar toda essa tecnologia, aproveitar essa evolução da internet e tudo mais, e navegar mesmo no conhecimento, nos cursos online que estão tendo, nas lives, tudo que tiver disponibilizado, porque a internet tem muita coisa boa, gente. Muita coisa boa mesmo. Embora tem muitas coisas que distraem também, né? Porque a gente também tem que ser sensato que tem muitas coisas atraentes que às vezes tira a gente do foco. A gente entra para fazer um treinamento e acaba procrastinando porque a gente se distraiu, perdeu tempo em coisas que às vezes não iam acrescentar. Mas vale a gente aproveitar, investir. Tem muito coaches, muitos treinadores, muitos professores, muitos profissionais disponibilizando lives nota 10. Deixa eu ver. Dos tipos de recrutamento, né? Acho que eu estava falando do recrutamento, né? Porque tem o generalista, eu sinalizei que a gente pode ser taxado de superficial ou não, e de modo geral, chega um momento que a gente precisa, de repente, se especializar, que foi o que eu fiz para a área de recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, vou dizer que ele tem 5 pontos principais, ou 5 tipos, assim, né, propriamente dizendo. O externo, que é o mais conhecido por todos, ou mais comum, que possivelmente todos já participaram, se não participaram, algum dia vão participar, ou vão precisar, né, participar. Que é o que a pessoa entrega o currículo, a gente convida e captura esse candidato externo. Aí tem o recrutamento interno, que eu acho sensacional, ele motiva, ele atrai, oferece crescimento, que é quando a gente pode fazer o recrutamento com as pessoas que já estão na organização, que trabalham com a gente. O misto, né, que é quando a gente divulga a vaga e pode captar pessoas externas e internas, que é dentro da organização. A online, que tem bastante plataformas que hoje também disponibiliza ali algumas etapas do tratamento de seleção online, e as cegas, que é uma, né, das mais novas, vamos dizer assim, e que eu vejo como uma evolução no recrutamento de seleção, porque o recrutamento de seleção às cegas, ele visa manter em secreto alguns itens que por muito tempo, e a gente não pode fechar os olhos e dizer que muito tempo, tipo presente hoje, acontece preconceito sobre idade, etnia, gênero e tantos outros. Então, o recrutamento de seleção às cegas, ele veio para defender esses tipos de preconceito que já existiu ou existe ainda muito forte na nossa cultura, vamos dizer assim. Que a gente não pode ser hipócrita em dizer que o recrutamento de seleção ele é perfeito e não tem umas entrelinhas. A gente não divulga isso, né? Mas enquanto recrutador, enquanto parceiro, e vocês como nossos colegas aí de profissão, a gente conhece a empresa que nós atuamos, ou que vocês vão atuar, e tem algumas particularidades que não vão ao encontro da cultura da empresa, e a gente não pode revelar isso em recrutamento de seleção. Aí, no recrutamento de seleção às cegas, a empresa flexibiliza esses, vamos dizer, paradigmas. Então, eu vejo um novo olhar, perspectiva realmente no resultado, com esse recrutamento.
Agora, grande desafio que o recrutador tem a gente precisa ser sempre muito criativo. Como em tudo que a gente vai fazer, né, em todas as áreas que a gente vai trabalhar, desde o momento que a gente decide trabalhar em recrutamento e seleção, ou recurso humano de modo geral, a gente está lidando com pessoas, e pessoas é uma caixinha de surpresa, né? Ao mesmo tempo que nós temos equipes favoráveis, que entendem, que gostam da empresa, elas são estáveis, elas têm as questões pessoais e tudo mais. Então, enquanto profissional de RH, a gente precisa ser muito. Acho que a palavra resiliente seria uma palavra boa para dar uma definição. Precisamos ser transparentes e, ao mesmo tempo, nós somos humanos. Então, enquanto profissional, é essencial a gente se cuidar, sabe, pessoal? Não só tecnicamente, como eu já sinalizei, em fazer cursos e tudo mais, terapias, mas existe uma sobrecarga sobre o setor e as rotinas de RH que são muito intensas. Então, existe um certo cuidado. Então, a gente precisa cuidar do nosso eu, cuidar de nós enquanto pessoa, para a gente poder continuar oferecendo um trabalho de qualidade para nossa equipe, para nossa empresa, tá? Então, eu anotei aqui alguns pontos assim que eu já tive dificuldades, tenho vários exemplos de desafio mesmo que a gente tem diante de propostas e situações no RS. Mudança de gestão é uma coisa que influencia bastante, né, o recrutador, né, o câmbio de seleção. De repente, a gente tem um setor do financeiro lá da nossa empresa, a equipe é formada por 10 pessoas e mais o responsável. E muda esse gestor, isso causa um impacto no recrutamento de seleção, né, porque às vezes você está acostumado a trabalhar de uma forma e essa adaptação, essa flexibilidade enquanto profissional precisa existir. Não só do recrutador, como da pessoa da folha de pagamento, cargo e salário, entre outros. Eu digo recrutador porque ele é o chave, que ele vai buscar pessoas novas para aquela equipe, ele vai buscar pessoas novas para atender aquele setor. Ou ainda, o desafio é maior quando a gente precisa selecionar alguém, líder, para aquele setor de 10. Eu vou ter que encontrar uma pessoa para substituir, né? E aí entra uma outra questão que a gente precisa ter muita inteligência emocional para lidar, é quando o processo seletivo é sigiloso, a pessoa ainda está trabalhando e a gente precisa encontrar o profissional antes de dispensá-lo. Então, eu acredito que isso é uma situação bem delicada e a gente precisa de bastante. Qual a sua dica para um RH que tem por supervisão um gestor que molda as ações de acordo com a sua vontade, não pela necessidade da empresa? Boa. A gente precisa saber, esse gestor possivelmente trabalha bastante tempo na empresa, né, Jéssica? Porque às vezes o líder, ele está tão engajado, ele está tão inserido na empresa, que ele sente como se a empresa fosse dele, vamos dizer assim. De repente, não sei se a empresa trabalha, mas algo focado com feedbacks, sabe, mensais, não sei se isso acontece, os feedbacks não identificados, porque a questão do feedback é uma coisa bastante perigosa, ao mesmo tempo que ela ajuda muito nós, enquanto profissional de RH, ela pode causar um tanto de medo, né, porque quando eu vou dar um feedback, falar uma verdade, porque na verdade o feedback é para o bem da empresa, né, a gente até brinca sempre que é um sanduichinho, a gente fala algo positivo da pessoa, aí a gente sinaliza o que precisa ser aperfeiçoado, melhorado e mudar, e aí a gente fecha com um positivo, né, então é o sanduichinho, o feedback. Então, um feedback para esse gestor, eu acredito que seria algo favorável, ou de repente algum tipo de curso, alguma coisa de reciclagem, algo nesse gênero, que pudesse ser passado não só para ele, mas de modo de outros líderes, porque é difícil você fazer uma coisa focada só para ele, porque daí ele pode levar mal que está pisando no calo dele, né? Porque entendendo um gestor dessa forma, ele entende que ele é o correto, que ele é o certo, e o que ele está propondo é o melhor.
Então, a gente tem que ter muitas manejo para lidar com esse tipo de gestor. Então, eu acredito que o feedback seria um dos caminhos, ou um tipo de curso, reciclagem, convenção, não sei se faz reuniões mensais com os líderes, e encontrar temas, dinâmicas e coisas que pudessem ser trabalhados e discutidos esse tipo de tema. Aí você compartilha com os outros gestores essa situação e, ao mesmo tempo, acaba dando feedback para ele. Ele é inteligente, de alguma forma, não sei se ele vai acatar, mas de alguma forma isso pode ser apresentado para ele, que o modo que ele está sendo não está sendo assertivo. Tá, Jéssica? E a comunicação, levantando aí nossos desafios, a comunicação na área de RH ainda é algo muito... Ai, como que eu posso encontrar uma palavra? Gente, comunicação é tudo. Tantos anos batendo, né? Eu achei que um dia isso ia mudar, mas ainda a comunicação precisa ser mais assertiva, ela precisa ser mais limpa, precisa ser mais transparente. Enquanto RH, a gente tem que tomar muito cuidado, nunca podemos errar na nossa comunicação, a gente tem que ser muito claro no que a gente quer, no que a gente está intermediando. Tem um livro que eu até anotei ali, que eu penso que, não sei se vocês já leram, mas eu sugiro, Comunicação Não Violenta. Leiam esse livro, vale muito. Para quem, de repente, não conhece ou se já leu, pode dizer aí, é um livro que ajuda bastante a gente enquanto profissional. Porque a comunicação é a chave. É uma das chaves essencial para as coisas fluírem. Até mesmo para a gente fazer a união de interesse entre empregador e empregado, né? Porque os objetivos do empregador, muitas das vezes, às vezes a maioria, não está ao encontro dos interesses do colaborador. Né? Enquanto profissional de RH, a gente não pode, pelo menos a gente tenta não ser só obedecer o patrão, a gente precisa também ter o olhar e defender o menor, vamos dizer assim, que seria o trabalhador. Então, a comunicação precisa ser sábia, cheia de sabedoria mesmo, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Pessoal, tá todo mundo... Deixa eu ver... A criatividade, o amor no setor, eu já falei, sinalizei, eu penso assim que são tópicos essenciais para a gente fazer esse enfrentamento e desafio do RH, porque não adianta só a gente chegar cheio de energia no setor e depois ir murchando. A gente precisa realmente se apaixonar pela causa para poder ver os resultados acontecer. Tem muitas coisas que a gente pode implantar, talvez seja um trabalho de formiguinha, porque tem empresas e empregadores que ainda a cultura está muito cristalizada, de repente é uma empresa familiar, eu sei que a gente encontra um pouco mais de dificuldade em trabalhar em empresa familiar, mas o setor de RH a gente vai conquistando, a gente precisa ser sedutor, tá? E aos poucos a gente vai equilibrando o ganha-ganha de empregado e empregador. E o foco, gente, focar no humano, eu penso que continua sendo e sempre será o mais importante. Focar no que a gente gosta, no que a gente faz. Como a empresa e o RH lida com o preconceito. Com o preconceito da empresa. Então, enquanto profissional de RH, é importante a gente se despir dos nossos próprios paradigmas e preconceitos para a gente tentar ser justo e sensato, né? Mauriceia, porque se a gente valoriza o capital humano, as pessoas, não sei exatamente qual preconceito você está sinalizando. Você quer dizer qual esse preconceito poderia dizer?
Então, porque, na verdade, em questão do preconceito, a gente precisa ser muito imparcial. Ainda mais hoje, o racismo. Ainda mais hoje, que a questão da diversidade, isso está tudo muito em cash, muito em ênfase, ser imparcial. E fazer as escolhas independente da etnia, porque, de repente, se aquele profissional tem uma, né, não sei, ele é japonês, ele é negro, ele é homossexual, e ele não entrega, de repente, o que precisa, mostrar com evidências, né, para esse profissional que, de repente, o desligamento ou a penalidade que ele está sofrendo, não sei se advertência, se for o caso, por conta da falta de entrega. Eu acho que a empresa ela tem que tomar bastante cuidado nessa questão de racismo, porque eu sei que tem muitos empregadores que não são racistas e o empregado distorce a situação para que isso se torne uma verdade e tirar vantagem disso. A gente tem esse lado. Então, enquanto RH e empresa, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque qualquer deslize ou má interpretação, a gente vai lá resolver no juiz. Hoje isso está tudo muito fácil. E tem o lado do empregador que realmente é racista, a empresa que realmente é preconceituosa. Então, enquanto RH, a gente precisa pôr panos quentes, precisa amenizar isso. Tentar dissolver. Aí entra o nosso amor pelo trabalho e a criatividade em questão. Tá bom, Maricéia? Ju, qual o nome do livro que você indicou? A transmissão está cortando. A comunicação não violenta. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui. Mas ele é um livrinho laranja, fácil de ler. A comunicação não violenta, tá? O nome do livro. Não lembro o nome do autor agora. Mais pergunta, pessoal? Quando eu escolhi lá o tema, eu e a professora falamos, eu coloquei RH na prática, né, para a gente sinalizar, pontuar alguns pontos da prática, necessidade e as vantagens de ser generalista, e coloquei um enfoque e ênfase na palavra performance no recrutamento e seleção, porque eu achei que essa palavra, assim, considerei que essa palavra performance traduz exatamente como nós profissionais precisamos atuar. Né? Eu coloquei específico ali no recursos humanos, mas a gente precisa atuar. Exatamente performance, essa é a palavra que mais aproximou, que traduz o que eu quero transmitir. Né? Porque a palavra performance, na raiz da palavra, é um substantivo que vem da palavra inglesa, ela significa façanha, ela significa realização, ela significa desempenhar. Então, ele é um conjunto de resultados obtidos, ele é um desempenho, é uma façanha. Então, a performance do profissional de RH precisa ser além, não é só executar. Eu não sou só um profissional que obedece e faz 1 mais 1 é igual a 2. Eu sou um profissional, enquanto RH, diferente porque eu eu preciso intermediar, eu preciso ser um facilitador de soluções, eu preciso ter manejo para administrar os conflitos, tanto como esses aí de racismo, dentre outros que a gente tem na organização. Qual a mensagem que você deixa para os alunos do curso de RH? Nath, você está aí? Deixa para os alunos de RH e o que deseja seguir para essa linda carreira. Olha, Nath, pessoal de geral, RH, eu quero que vocês se apaixonem, sabe? Eu queria, assim, nesse período, nessa chance que a professora Milena me cedeu, de compartilhar, assim, um pouquinho do amor que eu já vivi nesses exatamente 13 anos atuando em RH. Que vocês sejam apaixonados por essa área. É uma área fácil? Não é uma área fácil. Exatamente, Milene,
RH é vida, bem isso, sabe? Então, nesse período, esse espaço de tempo que a professora, a Natália, a gente conversou, era compartilhar esse amor. De repente eu não consegui expressar, mas quem já trabalhou comigo testemunha, assim, que claro que tem altos e baixos, tem dia que nós não estamos 100%, mas é sensacional você ser apaixonado, você ir trabalhar com aqueles um monte de problemas e situações, se você planejou o seu dia, mas como você trabalha com pessoas, você chega lá, a programação é quebrada, né? Porque aparecem outras urgências e outras prioridades que você tem que assumir no dia a dia. Mas seja apaixonado, sabe? Se enfoca no humano, o que é importante para você, o humano, a pessoa. Então, cuide de você. Tem uma frase aí que é bem clichê, que a gente vê e fala por aí, que quando você gosta do que você faz, nunca mais você vai precisar trabalhar. Então, acho que é por aí, tá, pessoal? Agora, e que RH desejam seguir essa linha da carreira. Ter empatia, sensacional, com certeza. Com toda essa experiência, com a situação em relação ao profissional de RH, foi mais complicado lidar. Olha, Maria Eduarda, nesses 13 anos foram tantas emoções, e eu estou aberta e quero ver muitas ainda, muitas mais. Acredito que vou tentar finalizar duas, tá? Uma, enquanto trabalhando em empresa, sendo profissional generalista, que eu era na época, é uma indústria de confecção, essa empresa que eu estou sinalizando, e era uma empresa de médio porte e era 2 sócios. E eu super empolgada, assim, era na época que eu fui promovida do meu estágio de RH, querendo colocar muito de coisas em prática, exercitar, fazer pesquisa de clima e tudo mais. No RH era 2 pessoas, a responsável do setor e eu. Então, esses 2 sócios, eles tinham um perfil comportamental muito diferente. Eu aprendi muito nessa empresa. Eles tinham um perfil comportamental muito diferente. Um, ele era mais introvertido, recatado, mas ao mesmo tempo mais carinhoso e acolhedor. O outro, ele era muito tato comercial, falava alto, batia na mesa, xingava, mas ao mesmo tempo ele era muito prático. Então, situações difíceis que eu tive ali era atender os dois, porque eles divergiam muito de opiniões, sabe? Então, enquanto RH, além de ser intermediadora dos trabalhadores com eles, eu tinha que intermediar a informação entre eles, porque às vezes lá a gente tinha autonomia de pagar adiantamentos, dar algumas. A gente tinha algumas autonomias dos colaboradores, e às vezes um assinava que ok, e o outro falava que não. Então, foi realmente uma situação assim bastante complicada. Então, para não desautorizar um e nem desautorizar o outro, então isso exigia bastante manejo na época, tá? O segundo exemplo que eu vou dar de situação complicada é na prestação de serviço, porque era, né, enquanto responsável de recrutamento e seleção, quando um cliente liga para a prestação de serviço, ele liga para abrir uma vaga que ele não conseguiu fechar. Então, se ele liga para a prestação de serviço, ele quer um serviço e uma atividade, um atendimento de excelência, quase um milagre. Ele quer que você resolva o problema e, na verdade, é o que eu vendo. Então, eu tenho que fazer a mágica. Então, dentre muitos clientes que eu tive, nem sempre a gente conseguia encontrar o candidato perfeito.
Então, você elaborar essa comunicação com ele, da realidade, da verdadeira, dá um feedback transparente. O processo de seleção é X, você está solicitando 2x, e o que está vindo do mercado, o que está disponível, os interessados é Y, o que você está ofertando de salário não é compatível com as exigências do perfil. Então, você falar isso para um cliente, dependendo do perfil do cliente, é uma situação um tanto delicada e complicada. Você exige bastante da gente enquanto profissional. Então, aí, duas situações, Maria Eduarda, que eu acredito que na trajetória aí exigiu bastante de mim na época. Mais alguma pergunta, pessoal? É um tanto complicado. Mas depois que a gente passa, a gente aprende, é legal a gente ter esse olhar, a gente ver e vendo o quanto a gente tem para aprender, sabe? Que as situações complicadas não param por aí, sabe? Mas tudo isso vai fortalecendo. Isso é bacana. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela área. Boa, hein, Bianca? Qual é a melhor forma para atrair candidatos? Vamos lá. Olha, a gente já fez tantas coisas para atrair candidato. A gente já. Primeira coisa, eu preciso saber que perfil eu quero, né? Se eu quero um candidato mais operacional, mais estratégico, se eu quero um candidato mais alternativo, eu preciso entender o que eu quero. Aí vai da criatividade. Além das divulgações que a gente já conhece, LinkedIn, Facebook, mensagem, grupo, divulgação, cartazes, boca a boca, indicação, currículo, banco de currículos, todas essas fontes são bem-vindas. Mas atrair o candidato, a gente precisa descrever a vaga de uma maneira atraente para esse candidato. Quando a gente pode falar da empresa, maravilhoso, que aí a empresa ajuda a gente a vender a vaga, né? Eu costumo falar vender a vaga porque é tipo uma negociação. Eu estou vendendo uma vaga e um candidato. Vou vender um candidato para o líder, né? Então, é uma negociação. Então, o perfil do candidato vai fazer toda a diferença. Se eu puder falar o nome da empresa, isso ajuda muito. Se eu não puder falar o nome da empresa, eu vou ter que dar ênfase para tudo que é positivo, que essa vaga, essa empresa vai oportunizar para o candidato, para ele poder ter interesse. Como atualmente, aí, de uns tempos, a gente tem bastante demanda de candidatos, então isso não tem sido difícil. Então, tem muitas pessoas boas no mercado de trabalho procurando oportunidades, tem muitas pessoas capacitadas com currículos excelentes, assim, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, que até tiram certas experiências e cursos, qualificações, para concorrer a vagas, vamos dizer assim, que ganham menos, porque precisam trabalhar, sabe? Então, nos últimos tempos, atrair candidatos não tem sido algo muito difícil. Agora, uma coisa que já vem anos a gente tendo uma dificuldade é encontrar pessoas capacitadas. Às vezes a gente capacitada especificamente porque a gente quer. Às vezes você encontra uma pessoa muito boa, aceita ganhar menos, mas ela não vem ao encontro com a missão, valores, princípios que a empresa tem, ou os conhecimentos técnicos que a gente precisa. Então aí acontecem esses desencontros também. Respondido, Bianca? Mais perguntas, gente? Nada. Pessoal, deu assim para ter uma visão geral, eu consegui compartilhar um pouquinho dessa paixão. Como que é para vocês? Falam para mim se vocês, de repente, alguma coisa que eu falei
e não ficou de repente muito claro, ou de repente algum assunto, alguma coisa que vocês querem compartilhar ou falar, eu estou à disposição. Porque enquanto RH prático, generalista, eu reforço mesmo essa dedicação geral para todos os subsistemas. Depois que você decidir por uma área, se especializar e nunca deixar de ter o foco no humano, que é o essencial, eu penso, para o profissional da área. E se especializar, buscar, crescer, se cuidar. Hoje eu vejo muito isso, essa questão da importância do se cuidar, porque a gente não consegue colocar em prática a performance em RH se a gente não se cuidar enquanto pessoa. Então a gente precisa também de lazer, de cuidados, até mesmo terapia, né? Vou defender aí um pouquinho, eu sou psicóloga, terapia ajuda muito, troca de informações com outros profissionais de RH, isso ajuda bastante a gente abrir os horizontes. Eu penso que o RH tem que ser amigo dos outros RHs. Eu venho do Paraná, né, eu estou em Marília atualmente, e lá a gente tem grupos de recursos humanos, então os profissionais se reúnem mensalmente para discutir ideias, discutir conflitos, dificuldades, itens para crescer profissionalmente. Então, o RH precisa ser amigo dos RH, sabe? Mesmo que de repente a empresa é concorrente, em segmentos parecidos, mas é importante. Cargos e salários, por exemplo, para eu saber se eu tenho um salário atraente na empresa, né? Eu preciso fazer uma pesquisa salarial para isso, né? Não sei se vocês já passaram, já tiveram disciplina. Como você acha que vai ficar o mercado de trabalho depois da pandemia? Haverá muitas mudanças na legislação? Olha, Mauricélia, essa pandemia e esse depois traz muita inquietação, de modo geral, nas organizações, para as empresas. A gente ainda estava discutindo, é difícil saber o que esperar, porque a legislação já estava vindo e sofrendo algumas alterações e reformas, tem algumas medidas provisórias em andamento, altas em negociações, então está tudo muito instável, é difícil afirmar assim alguma coisa. Por enquanto a gente fica na defensiva, observando, vamos dizer assim. É normal sentir um pouco mal durante essa situação que estamos passando por conta de toda essa situação. Essa situação, Richard, seria referente à pandemia, crise e tudo mais, é isso? Olha, considero normal porque influencia, né? Ela impactua o todo, né? Nossa família, nossos conhecidos, nossos amigos. De repente, a empresa que nós trabalhamos está a todo vapor, mas os insumos de outras empresas não estão, e isso de uma forma direta ou indireta, por enquanto, afeta todos nós. Então, esse mal-estar, essa, de repente, indisposição, vamos dizer, talvez energética ou disposição, é considerado. Então, eu acho que a gente tem que usar os recursos da nossa inteligência emocional para lidar de forma um enfrentamento mesmo. E acreditar que é uma fase, que isso vai passar, e a gente procurar fazer nesse momento, assim, enfrentar da melhor forma possível. Para depois, quando passar, a gente ver que aproveitou esse tempo de uma maneira positiva de aprendizagem, de crescimento. Tá bom, Richard? Espero ter respondido aí para você. Compartilhando o dia a dia de uma profissional de RH muito atuante, né? Seus desafios, seus objetivos, seja passado suas experiências de vida. Parabéns, Vê. Que linda! Obrigada, Nath. Beijo no coração. Saudade. Obrigada mesmo. Sim, eu gosto muito dessa área de recursos humanos e
tenho muita sede de aprender muito ainda na área, colocar em prática e viver isso, porque o recurso humano é gratificante demais. Tem pessoas que já passaram por isso. Enquanto recrutadora, você às vezes passa pela pessoa, e como são muitas pessoas, você não vai conseguir se lembrar do rosto de todas elas. Mas saber que de alguma forma o seu trabalho contribuiu de forma positiva na vida daquela pessoa, porque na verdade você deu o link inicial, identificou o perfil e ela vai iniciar trabalhando. E aí quando a pessoa engaja naquele trabalho, a satisfação e o que ela vai construir com esse trabalho é muito bom saber que de alguma forma, indiretamente, embora o mérito é todo da pessoa selecionada, do candidato, mas de alguma forma você fez parte, você faz parte disso. Então o recrutamento é isso, ele faz diferença na vida das pessoas. Por isso a gente precisa ser apaixonado por ele, gente. Quem ainda não é apaixonado, tenta se apaixonar. Vale a pena. Do que mais vocês gostariam que eu continuasse, de repente, falasse, gente? Mais sobre recrutamento, sobre o subsistema, mais alguma outra coisa? Ai, obrigada, Júlia. Porque essa época da graduação é uma época que... É porque eu, de certa forma, às vezes tem algumas coisas que eu teimava e achava que não ia precisar, sabe, gente? Mas a gente precisa, a gente usa. Aproveita muito bem esse período de graduação. Ele é muito bem-vindo, porque eu pensava, porque tipo, lá no ensino médio eu aprendi coisas que na vida real hoje eu não, até agora eu não precisei usar. E achava que na graduação também não seria igual, mas na graduação eu precisei, usei e uso muito, muitos itens, partilhas. Esse curso de tecnólogo de RH é um curso muito prático, muito objetivo, então faz valer a pena mesmo, pessoal. Nath, eu tenho colegas de área aí de recursos humanos que têm formação em direito. Sensacional. Direito, ele vem muito ao encontro e necessidade. Ele enriquece bastante o departamento de RH. Porque nesses tempos de crise, de modo geral, é que agora tem as medidas provisórias, da forma trabalhista, tudo tem a tendência a diminuir as ações, vamos dizer assim. Espero que vai dar uma amenizada, que tudo isso vai ficar mais amigável. Mas por muito tempo a gente teve muitas ações trabalhistas de forma geral no nosso país. Por conta das leis e muitas orientações ainda que convergem, né? O entendimento ainda diz que o empregador, o empregado, né, é o lado frágil da situação e não é bem assim hoje em dia. Então, precisa ser bem visto. Então, o perfil profissional de direito, ele enriquece muito. Vem para RH, vem ser RH você também. Depois da conclusão de curso, foi difícil ingressar na área de RH? Então, Eduarda, eu procurei me engajar no curso antes do curso acabar. Esse é um outro tópico que eu acho bem importante. Na prestadora de serviço, a gente também faz recrutamento de seleção, além de profissionais, para estágios e trainee. E eu percebo como o índice é melhor quando a pessoa consegue engajar antes de acabar o curso. Então, porque às vezes a gente fica, não, agora eu vou focar no curso e depois eu dou uma descansadinha e depois eu busco com calma.
não espera o curso acabar. Tenta ingressar de alguma forma, tenta se infiltrar de alguma forma em alguma oportunidade, mesmo que transitória ou voluntária, igual eu citei, para você ter um pezinho lá no RH. Isso vai abrir portas. Eu falo por conta dos nossos clientes pedindo estagiário e estagiário, que a gente aprende que o estagiário é uma porta de entrada para o acadêmico conhecer e ter oportunidade no mercado de trabalho. Mas o empregador, o mercado de trabalho, de modo geral, ele quer o estagiário mais preparado possível. Então, é a chance. É a chance de ingressar antes do curso acabar. De repente, pega no pé da coordenadora, para ela nos contar, foi lá e me lembra com você. Não, mas com as empresas, com os conhecidos, sabe? É a oportunidade. De repente, estágio com menos horas, antes de terminar o curso. O meu foi antes. A minha coordenadora, na época, conseguiu um estágio que eu ganhava, gente, o vale refeição e o vale transporte. Mas eu queria tanto RH, eu deixei meu outro trabalho, que era na área de vendas, e fui para esse estágio. E aí, desse estágio, eu consegui a efetivação na área, acabei o curso, em seguida fiz a pós-graduação e fui para um outro trabalho de generalista na época ainda. Então, fica a dica, tá, Maria Eduarda? Claro que tem muitas pessoas que conseguem terminar o curso e em seguida conseguir um trabalho, mas se conseguir antes, é melhor. Respondida? Mais perguntas, gente? Pessoal, vocês querem que eu fale de repente mais sobre generalista ou mais sobre RH? É sobre RS? Ou tem outras perguntas? Quero que fique bem interativo, assim, que sejam coisas que interessantes para vocês, o nosso bate-papo. Os dois? Tá certo. Poderia falar sobre os acordos de férias e demissão nesse período de pandemia? Ó, Samara, esses acordos eu vejo de uma forma positiva, né, tanto para o empregador quanto para o funcionário, embora, dependendo do ponto de vista, enquanto colaborador, as férias não seriam bem-vindas, mas antes as férias e manter o emprego do que ter um nome na linha de desligamentos, né? Então, é uma forma que o empregador, de repente, está encontrando para amenizar essa situação. Agora, quantas emissões, infelizmente, dependendo dos ramos de segmentos, as empresas em questão, não vai ter, não tem como a gente fugir da redução dos quadros, até mesmo para as empresas conseguirem se manter, né?
essa questão ninguém planejava, ninguém queria, nunca a gente imaginava isso acontecendo aqui, e da forma que chegou e não sabemos ainda para onde e até quando ela vai. Então, são medidas necessárias, vamos dizer assim, sabe? No entanto, a gente percebe nos prospectos de recrutamento o quanto todos estão assim bastante apreensivos, os assuntos estão todos muito morosos. Então, de forma geral, os segmentos, as indústrias, as empresas precisam tomar essas medidas, são favoráveis. Enquanto tiver só nos acordos de férias, a gente tem que agradecer. Então, voltando sobre o generalista, que o pessoal está pedindo para continuar falando sobre os dois, então eu vou focar lá, vamos lá no pessoal de departamento pessoal, que é o pessoal que está tendo que dar e deixar isso muito alinhado, esses acordos, inclusive, que a Samara sinalizou, né, que a gente tem permissão da legislação para fazer esses acordos. Então, o departamento pessoal, né, enquanto profissional generalista, tem que deixar isso bem alinhado, bem acordado, bem documentado, tá? Essa é a palavra. Porque o departamento pessoal é um setor que, vamos dizer ali, que pulsa a prevenção, né? Porque a gente faz um trabalho preventivo dentro do departamento pessoal muito forte, em questão prevenir de futuras interpretações, vamos dizer assim, né? Por isso a importância de ter os comprovantes assinados guardados, as documentações em dia, os acordos sindicais, né, acordos de banco de horas, acordos de uniforme, emendas de feriados, horas extras, comissões, lucro, bonificações. Então, é importante ter tudo documentado. A Nath, não sei se ela ainda está aqui no chat, ela não sei se já presenciou trabalhista, se a empresa não tiver documento lá na hora diante do juiz para provar algo que o trabalhador está questionando. Então, o trabalho do departamento pessoal, ele é um trabalho minucioso, além dos cálculos mensais que precisam ser feitos com assertividade, né? Claro que a gente tem sistemas que nos ajudam, mas atrás do sistema tem uma pecinha que precisa ser pensante. Essa pecinha precisa saber sobre folha de pagamento, sobre hora extra, sobre descanso de intrajornada de 11 horas, de tantos de hora extra que é permitido por dia. Então, esse departamento pessoal precisa ser um ser pensante, que goste do que está fazendo, que seja organizado. Claro que todo profissional nós precisamos de disciplina e organização, mas esse setor burocrático do departamento pessoal, de maneira muito específica. Eu imagino uma empresa com 500 colaboradores, 400, e esses acordos de férias sendo feitos para 50% da equipe. Então, isso precisa ser uma forma juridicamente bem alinhada, organizada, documentada. Mesmo as rotinas mensais, né, de CAGED, os recolhimentos, os benefícios que, querendo ou não, são lançados dentro da folha, assinatura ainda tem o cartão digital, eu acredito que a maioria das empresas, mas isso precisa ser organizado de maneira preventiva. Eu acho que esse olhar que o departamento pessoal precisa ter muito forte, de prevenção. A hora que a pessoa sai da empresa, né, para entrar, ela entra muito feliz, a empresa mudou a vida dela, com certeza aconteceu várias coisas lá dentro da empresa. Quando nós estamos trabalhando com uma empresa que busca a justiça, ela é sensata e ela é transparente, vamos dizer assim, fica bem mais fácil. Mas, muitas vezes, a gente vai trabalhar e está em empresas que o empregador
nem sempre é tão transparente assim, tá? Isso é uma realidade que tem aqui fora, que a gente vê, eu já presenciei, trabalhei já em lugares que o empregador não recolhia os encargos e lá no final isso é cobrado, porque é um direito adquirido. Então, enquanto RH, a gente precisa, e departamento pessoal especificamente, ter tudo muito documentado. Ainda dentro do RH, do departamento pessoal, o Olerite, né? Não sei o nível de conhecimento mesmo dos trabalhadores, porque quando é um nível mais administrativo, gestão, liderança, se torna mais fácil a interpretação do Olerite, mas quando é um perfil um tanto mais operacional, vamos dizer assim, o chão de fábrica, a gente precisa ter uma linguagem, uma clareza, domínio, para esclarecer essa questão do Olerite, porque para nós é muito simples essa questão, mas nem sempre é para eles. Eu falo porque às vezes no recrutamento a gente pergunta, eu pergunto, qual foi o motivo desse, né, do seu último desligamento dessa empresa? Aí eles questionam, a empresa não me pagava o salário que prometeu. Mas como assim? Qual salário que prometeu? Qual que é o salário? Ah, falaram para mim que ia pagar R$ 1.000, mas olhava no banco eu só tinha R$ 900. Mas aí entra o departamento pessoal, o RH num todo, quando vai entregar esse direito para o trabalhador. Por quê? Porque o salário bruto dele, na maioria das vezes, é R$ 1.000 e a empresa propôs né, e está pagando R$ 1.000. Mas aí ele tem o encargo, ele pega vale transporte, a gente desconta o permitido de 6%, ele teve 2 faltas, então ele não vai receber mais R$ 1.000. Na verdade, nem um mês ele vai receber R$ 1.000 bruto, né, porque é o valor bruto, é a base de cálculo. Então, o DP tem que ter essa linguagem e quando o trabalhador receber o pagamento, saber o que está recebendo, o porquê, tá? Então, o explicar o lerite mensalmente diminui muitos conflitos, muita confusão, muito tititi. Esse perfil operacional, não sei se alguém trabalha aqui com indústria ou fábrica ou algo do gênero, eles têm o hábito de comparar o lerite. Eu achava que isso era uma coisa assim que não existisse, né? Mas eles comparam o lerite, sabe? E aí eles ficam questionando quem ganhou mais, quem ganhou menos. Mas a gente começou no mesmo dia, meu salário está diferente do seu. Então, o trabalho do DP nessa questão de esclarecimento, de comunicação. Então, o trabalhador tem que ter passagem e linguagem transparente, tem que ter fluidez com o RH, tá? Que isso só vai diminuir nossos problemas no futuro ou até mesmo no percurso. Sobre a saúde e segurança do trabalho, que também faz parte e incorpora o nosso RH generalista, esses programas que tem, não sei se alguém tem técnico de segurança que trabalha ou se é terceirizado, porque essa é uma área que muitas empresas terceirizam, né, os programas de PCMSO e PPRA. Então, enquanto profissional generalista, é muito importante a gente ter ciência disso, porque a gente ajuda, não vou dizer notificar, mas a gente faz parte dessa manutenção, né, para que a saúde e segurança do trabalho permaneça e seja ativo no dia a dia da equipe. Como, né, depois que é realizado o PCMSO, que é o Programa de Controle em Medicina de Saúde Ocupacional, as pessoas realizam exames compatíveis com o setor que ela trabalha. Aí, até aí, tudo bem. Aí o departamento pessoal guarda uma via do ASO, né, que a gente fala que é o atestado
que está tudo certo para a saúde ocupacional dele. Aí no dia a dia, ele precisa, dependendo do setor, se ele for lá, vou dizer, a fábrica industrial, que geralmente eles usam mais EPIs, né? Precisa usar protetor auricular, luva, às vezes algumas botas de segurança, ou às vezes óculos, dependendo da atividade. Eles assinam termos, né, que é importante eles assinarem o termo e dizer que eles têm ciência da importância de usar tudo, né, esses equipamentos. E ainda assim eles não usam. Então, para um único profissional da saúde e segurança do trabalho, para o líder, às vezes, não consegue ter todo esse domínio, é dificultoso e não consegue ter os resultados. Então, esse trabalho de conscientização e manutenção mesmo da vigência, que eles façam, né, cumpram com, é algo para o bem deles. Mas, inacreditavelmente, eles nem sempre obedecem, têm dificuldade, fala que o protetor incomoda. Então, os trabalhos que são realizados nas CIPACs, né, que é as Semanas de Segurança do Trabalho, ajudam muito, muito, muito nessa rotina, nessa manutenção da saúde e segurança deles. E aí, enquanto profissional de RH, tá a gente lá de novo ajudando a organizar isso, arrumando meios e criatividade para expor, explanar isso de forma dinâmica, não tão cansativa, porque além de tudo isso, eles se mostram algumas vezes desinteressados com a causa que é para o próprio bem. Pessoal, vocês estão aí? Alguma pergunta? Todo mundo quietinho? Ainda sobre a saúde e segurança do trabalho, porque ele é um setor muito. É o setor que dá manutenção e faz a gente se manter. Porque os riscos, dependendo do trabalho, segmento, né, a indústria, eu já trabalhei também fortemente com agronegócios. E aí lá, por exemplo, a gente já presenciei acidentes que as pessoas correram muito risco de vida. Graças a Deus, eu não presenciei, e na época que eu trabalhei, não teve morte na situação, mas já ocorreu. E quando diz isso, isso impacta nos financeiros também da empresa, né? Além de perder a pessoa ou causar lesões graves na pessoa, esse impacto de não cumprir com as normas de saúde e segurança são muito graves, gente. Então, de repente, a gente dá só uma explanada e não vai a fundo, ou de repente não conhece, não dá a devida importância. Não sei se a empresa que vocês vão trabalhar ou que vocês atuam tem um técnico de segurança, que é o principal responsável, mas não o único, de manter isso, porque de repente é um setor que faz muito barulho, as pessoas podem ter a perda auditiva. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já viram sobre o PPP, que é aquele perfil perceográfico lá, que de perda auditiva. Então, se a pessoa conseguir provar que ela teve perda auditiva dentro daquele contrato de trabalho, é problema da gente enquanto RH. Enquanto RH, eu vou dizer de uma maneira geral, enquanto empresa, né? Porque, de repente, esse problema vai refletir lá na frente. De repente, você já até saiu da empresa. Mas não é o que a gente quer, né? A gente não quer fazer um trabalho que deixe marcas negativas ou passos não tão firmes para que depois alguém pague o preço, né? Todos os dias a gente entra de cabeça, mergulha e se dedica para fazer um trabalho sensato, transparente, justo, para que se mantenha essa saúde, essa segurança, a qualidade, não só os lucros, né? Tanto
os lucros de produto, de tempo, que o empregador visa tanto. É claro que quando a gente abre uma empresa, tudo que a gente quer é lucro, né? Mas até chegar ao lucro, enquanto a gente depende de pessoas, a gente tem todos esses parâmetros para a gente cuidar, tá? Então, a saúde e segurança do trabalho, ela é tão quanto importante quanto encontrar uma pessoa qualificada, enquanto manter as promessas financeiras que a gente faz, né? Porque enquanto recrutador a gente acaba fazendo bastante promessas, porque a pessoa vem cheia de sonhos. Costumo às vezes dizer que o recrutador ele vende sonhos, né? Porque na entrevista eu falo da empresa, eu quero saber do candidato, a gente pergunta as experiências, faz entrevista por competência, aplica teste, mas a gente vende sonhos para ele, porque até então ele tem da empresa o que eu estou dizendo, ele tem do cargo o que eu estou falando. E isso eu reforço ainda porque já prestei serviço pela prestadora, né, pela agência, a gente já atende muitas empresas, e dentre elas multinacionais também. E eu tinha uma falsa ilusão e uma certa doçura sobre multinacionais. Multinacionais são empresas maravilhosas, vamos denominar como empresas de grande porte, formadas também por pessoas, porém, não é perfeito. Simples assim. Não é perfeita. Então, é muito importante a gente ter essa firmeza, ter esse comprometimento mesmo no nosso dia a dia. Também aí na segurança. E aí, quando eu falo de vender sonhos, é porque ele pode iniciar na empresa e não ser nada daquilo que eu falei, porque na verdade eu falo para ele a percepção que eu tenho, o que pode ser proposto, mas as expectativas dele geralmente é muito grande. Então, não adianta nada eu vender a vaga se chegar na empresa ele não obedecer e ter saúde e segurança, se o cargos e salário fazer a descrição de cargos perfeito e prometer o planejamento de cargos e salário e ele não tiver chance, não cumprir, ou o DP furar. Então, a gente precisa ter integridade total dentro do setor. Então, a segurança do trabalho é uma área que exige uma equipe extra, né? Não sei se em alguma empresa vocês trabalham e tem, além da CIPAT, que é a semana, o técnico de segurança, o RH, tem a CIPA, que é uma comissão interna de trabalhadores, porque a gente precisa de pessoas para manter essa saúde e segurança. Então, existe essa comissão, que é formada por trabalhadores eleitos pelos próprios colegas de trabalho e algumas pessoas indicadas pela empresa. Aí, então, eu conheci já bastante colegas e tiveram pessoas que trabalharam e faziam parte da CIPA, mas eles tinham interesse na estabilidade, porque enquanto cipeiro, né, a pessoa adquire uma estabilidade que ela não pode ser dispensada, ou se ela for dispensada, ela tem que ser indenizada. Então, mas eu penso que eu queria que as pessoas que fossem CIPA, cipeiro alguma vez, tivessem a ciência lá no íntimo mesmo, porque é muito mais profundo que a estabilidade do dinheiro que você pode ser que você tenha ou vai conseguir, ou o emprego que você vai manter um ano. É um compromisso mesmo. Importante cuidar da saúde, importante cuidar da segurança do funcionário mesmo. Como RH, como agir caso o funcionário sofra um acidente de trabalho por não seguir o uso correto dos IPIs. Então, Aline, eles são os fofos, já os trabalhos. Alguns é tranquilo, eles entendem e obedecem, mas tem uns que, gente, teima demais. Você dá advertência verbal carinhosamente, intima, é séria. O líder intima, dá advertência verbal, né? Que a gente faz
propriamente, não adianta. Passa uns dias, melhora. Mas quando você menos espera, você vai lá e flagra de novo. Aí a gente tem o direito, total autonomia para aplicar a advertência escrita. E conscientizar muito ele sobre isso e dizer que se continuar incidente, né, continuar repetindo isso, a gente vai ter que dispensar ele sem justa causa, vai ter que dar um... Aí, no momento que a gente fala algo nesse gênero, a gente precisa cumprir, né? Então, exatamente. Há controvérsias. Há controvérsias. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala alguma coisa, a gente tem muita credibilidade e a gente tem que cumprir. Então, a gente vai de respaldo jurídico, eu gosto muito, a gente sempre teve muita oportunidade de trabalhar junto com o jurídico, e eu não tive nenhum desligamento dessa forma por justa causa. Eu já tive desligamento de justa causa por roubo. Por essa questão do uso de IPI, não aconteceu. Eu teria mesmo que pedir um socorro para o jurídico, né, porque é a última instância total, que eu tenho que agir de uma maneira preventiva para que depois ele não vá recorrer. Mas, visto que ele assinar as 3 advertências, eu posso dispensar por justa causa, sim. Né? Eu posso fazer a verbal. Se eu tiver 2 advertências assinadas, eu tenho o amparo jurídico, né? Independente do motivo. Então, as advertências escritas são muito importantes. Elas são documentos que me ajudam a dar uma rescisão por justa causa, sim, tá, Aline? Denise, Oi. olha, eu falo de Angola. Estou aqui já é madrugada, mas estou feliz por lhe ouvir partilhar isso. Pronto, o mundo está nessa pandemia. O contexto atual vai obrigar a novas normas em termos de saúde e de segurança no trabalho. Certamente vêm novas medidas porque ela é transversal a todas as empresas e a toda a gente. Eu queria saber qual é a sua antevisão para esse período novo, para esse novo normal que se avizinha, depois do Covid-19 ou quando acabar o desconfinamento. Oi. Como que é seu nome mesmo? Olha, Antônio, Antônio, eu entendo, vejo, também estou buscando aí umas respostas de maneira geral, mas eu considero que o reinventar se faz necessário desde agora. Então, a gente vai ter que ressignificar algumas coisas que a gente, né, vinha desenvolvendo, fazendo, aprimorar, readaptar com esse novo normal, como você mesmo sinalizou. Então, a gente vai precisar exercitar aí outros recursos internos e, inclusive, a criatividade para descobrir as necessidades que vão surgir, para a gente ser assertivo e ir ao encontro delas e ressignificar o nosso trabalho, nosso desempenho, nossa objetividade, para a gente continuar sendo necessário no mercado de trabalho. Respondido? tá. Tá respondido. Tá. Obrigado, hein? Imagina. Que legal, lá da Angola. Milena. A tecnologia aproxima-nos. A Muito tecnologia aproxima-nos. sensacional, muito bom isso. Aqui já é quase 1 hora da manhã. Mas quem quer aprender, quem quer desenvolver, quem quer aumentar o conhecimento, tem que não pode medir esforço, né? Exatamente, parabéns. É um dos itens essencial para nós profissionais que queremos fazer diferença. Buscar caminhos, mecanismos e subsídios, maneiras mesmo de buscar, conhecer, aprender, discutir, crescer, ler, aprender. Isso é uma constante mesmo. Um fator relevante para a carreira dos profissionais de RH, além do salário. Você vê como um fator motivacional e para reter talentos.
Sim, a qualidade de vida no trabalho é um fator muito relevante, Milena, no meu ponto de vista e no ponto de vista há evidências, inclusive. Um dos meus trabalhos de conclusão eu fiz sobre isso, sobre a qualidade de vida no trabalho. É um fator que está cada vez mais sendo valorizado, vamos dizer assim, pelas novas gerações, pelas perspectivas de homem e de pessoas que vêm atuando no mercado de trabalho. As gerações que vêm, né, agora eu ainda sou geração X, mas já tem tantas outras gerações que já está sobre, né, que está à frente, ela valoriza muito essa questão, igual eu falei, em investir no eu, para eu poder disponibilizar um bom trabalho, a qualidade de vida, ter um trabalho que eu não me mate de trabalhar. Então, a gente precisa ser inteligente para trabalhar, dar bons resultados, mas não se matar no trabalho excessivamente, como tempos atrás a gente trabalhava exaustivamente, nossos avós, até mesmo nossos pais, exaustivamente, por pouco resultado. Então, hoje a gente precisa ser mais criativo, pensante, a gente tem muito mais técnicas, maneiras e ferramentas para trabalhar com mais qualidade de vida, dar mais resultados, que é o propõe, esse é o desafio principal, mantendo o nosso bem-estar, tá? É um fator extremamente relevante, com certeza. E como eu vejo, se eu vejo como fator motivacional e para reter os talentos? Olha, depende. É como a gente fala de pessoas, geralmente as respostas acabam sendo muito complexas, porque tem pessoas que entendem isso como uma forma motivacional, outros entendem que é mais que a obrigação que a empresa pode me dar, que é qualidade de vida, né, que é condições de trabalho positivas e saudáveis. E como a gente faz para reter esses talentos? Então, vamos dizer que é um fator motivacional, mas ele é o essencial, ele é o principal e ele vai reter nosso talento? Nem sempre. Então, além do salário, além da qualidade de vida, além de eu ter um plano de carreira, além de eu ter saúde e segurança no trabalho, além de eu cumprir as promessas que a empresa me faz, né, que eu, né, propõe, além das bonificações, além de tudo mais, eu percebo que esse profissional precisa estar engajado, envolvido e gostar do que ele faz, né, do que ele no setor financeiro, na contabilidade ou na expedição, que ele consiga ver perspectiva nisso que ele está fazendo. Porque por muito tempo, não sei desde quando e não sei afirmar para você, a gente sempre injetava muita motivação e a gente ainda tenta, a gente usa essas artimanhas, essas ferramentas, mas a motivação vem interna, ela é individual, entende? Então, a empresa tem que continuar investindo, fazendo, usando, sim, mas essa motivação precisa vir do profissional. E para reter os talentos, a gente precisa entender cada vez mais e conhecer a empresa e os nossos colaboradores, porque quanto mais a gente conhece os nossos colaboradores, a gente vai saber ir ao encontro ou, de repente, traçar caminhos para ele permanecer na empresa. Então, essa motivação aí há controvérsias. Eu ainda quero acreditar que ela é um tanto individual, tá, Milena? Então, prosseguindo. Deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui. Subdivisões, subdivisões de equipe. Uhum.
enquanto recrutador, eu acredito que a gente precisa. Eu voltei no recrutador porque eu falei da saúde e segurança, né? Eu voltei a falar do cargo e salário, falei do DP, o benefícios e o cargo e salário, eles estão um tanto agrupados em algumas empresas, e a maioria das vezes ali junto com a folha. Mas não muito importante, muito trabalhoso, o cargo de salários, ele vem lá